Bom, pessoal, vamos continuar aqui nossa parte de criação da primeira tela do aplicativo, respeitando as multiresoluções do Android. Então, vou mostrar para vocês aí, baseado nos conceitos que eu expliquei de multiresoluções, como construir a primeira tela do app. Vamos lá. A primeira tela do app é essa tela aqui. Vou abrir o app já programado que eu tenho aqui. E a primeira tela do app vai ser essa aqui, onde a gente tem o logo e o botão de começar nesse fundo azul. Legal. Vamos aqui no Titânia Studio. Eu criei um novo projeto para Android. Eu fui aqui em File, New, novo projeto. Aí eu dei suporte ao Android e eu chamei ele de Game Guide. Como de costume, aqui no nosso app.js, eu criei uma nossa janela, nossa window. Então eu usei o create window para criar essa janela. Igualei ela igual a uma variável chamada win. E como sempre, eu preciso dar o win.open para abrir essa janela. Legal. Coloquei aqui o fundo branco para ele. Mas o que é legal aqui é que nesse app a gente vai usar esse fundinho azul aqui. Deixa eu achar ele. Esse fundo azul, esse BG azulzinho legal, bonitinho, para que o app fique um pouco mais atraente. E esse é uma imagem, então, bg.jpg. Então, em vez de eu colocar aqui o background color, eu vou usar o background image. E aí eu vou passar /images, /bg.jpg. Por quê? Porque essa imagem está dentro da pasta Android Images, e aí ele sabe qual resolução de imagem ele vai usar, e ele vai usar o bg.jpg para o nosso fundo da nossa window. Legal. Então, vamos salvar o projeto e vamos rodar esse aplicativo. Então, eu vou aqui, vou selecionar em qual simulador eu vou colocar. Eu já tenho esses dois simuladores criados no meu Genymotion, então ele já apareceu aqui para mim. Vou clicar no Samsung Galaxy S3 para ele rodar o app no Galaxy S3, no simulador de Galaxy S3 do Genymotion. Ok, então o simulador abriu e ele já abriu aqui com o nosso aplicativo aberto, o Game Guide já aberto. Você reparou que tem essa barra aqui em cima escrito Game Guide com o símbolozinho do Titânia? Isso é chamado de Action Bar. Essa Action Bar é um padrão novo que aconteceu desde a atualização do Titânia 3.3. Daqui em diante, essa Action Bar é sempre o padrão quando a gente cria um aplicativo Android. E aí mudaram algumas coisas, mas eu já separei um código para facilitar a nossa vida na hora de tirar essa barra. Para isso a gente vai precisar definir um tema pro Android, que é um arquivinho XML, aquele arquivo que a gente usa para definir algumas propriedades padrões do nosso aplicativo. E esse tema exige um pouco de código, então eu já separei ele aqui pra gente. Tá nessa pastinha Platform. A gente vai copiar essa pasta e vai colar ela não na pasta Resources, mas na pasta do projeto do Titânia. É só dar um Ctrl V. Legal. E aí no nosso chat.xml, a gente vai aqui para editar o nosso XML. E a gente precisa habilitar aqui, colocar essa linha para informar para o Titânia que a gente vai usar o tema que está na pasta Platform, que a gente acabou de copiar. Feito isso, a gente precisa salvar o chef.xml. E eu recomendo a gente dar um clean no projeto, a gente limpar o projeto para ele compilar do zero de novo. Então é só limp project clean e dar um OK. Vamos esperar ele limpar e vamos rodar o projeto de novo. Agora a nossa barrinha tem que sumir lá da parte de cima do app. Vamos salvar e rodar o app no Galaxy S3 novamente. Então tá, então o Titânia já rodou o aplicativo dentro do nosso Genymotion e a barrinha lá de cima sumiu. Então, beleza, agora a gente tem a tela inteira para brincar com o nosso aplicativo. Vamos fazer aí, vamos colocar o logo do app e o botão de começar. Vamos lá. Antes disso, eu queria fazer um outro parênteses aqui. Se você compilou, se você rodou esse aplicativo direto no seu aparelho Android e você girar o seu aparelho Android, você vai perceber que o app inteiro ele vai deitar, ele vai ficar na horizontal. A gente não quer isso nesse app, porque a gente quer que ele fique sempre rodando na vertical. Então, para isso, a gente precisa definir qual vai ser a orientação do nosso aplicativo. Então, uma window, qualquer janela que a gente crie, ela tem uma propriedade chamada Orientation. Orientation Mode, é onde a gente escolhe se ele vai funcionar deitado ou de pé. Então, como a gente quer de pé, a gente quer na forma de retrato, a gente quer na forma Portrait. Então, eu tenho um código aqui já, para facilitar, que é o Orientation Mode. Ele recebe um array, que é uma listinha de objetos, e aí a gente passa titanium.ui.portrait ou upside portrait. O que significa? Significa que quando o aplicativo rodar, por mais que o celular esteja deitado, ele vai rodar em pé, ele vai rodar na forma de retrato, que é a portrait. E o upside portrait é quando a gente vira o celular de ponta cabeça, ele também vai rotacionar o aplicativo, ele também vai funcionar de forma retrata, na parte vertical, de forma vertical no nosso celular.
Beleza, vamos adicionar agora o logotipo do nosso aplicativo na primeira tela. A gente já recortou as imagens, já tratou aí as multiresoluções, já temos as imagens aqui dentro da pasta Android Images. E aí aqui eu tenho, na primeira tela, eu tenho o logo.png. Legal, vamos criar ele aqui então. Para isso eu vou usar uma Image View. E aí passar como background image a nossa imagem logo.png. Vamos lá. Eu tenho aqui o código já para dar uma facilitada no nosso trabalho. Então eu criei uma variável chamada appLogo, que ele é uma titanium.ui.createImageView. A gente passa como imagem para ele o logo.png. Repare que aqui eu chamei barra images, igual a gente fez no background da nossa window. Depois tela 1 e depois logo.png. Tela 1 porque eu separei em passos para ficar mais organizado. Então eu separei aqui tela 1 e aí dentro dela logo.png. Depois eu defini a altura, a largura e a altura a posição e posição vertical. Corta. Vou começar de novo. Aqui eu também defini a posição vertical da nossa imagem, usando o top, depois a largura e a altura dela. Então, esses valores estão em porcentagens, porque como a gente vai dar suporte a vários tipos de telas, a gente precisa saber quantos por cento da tela essa imagem está afastada do topo da tela. Então, ele está a 4,7% de distância da tela. E aí aqui a gente tem que ir testando esses valores até deixar na posição que a gente quer. Então, aqui no caso do Photoshop, eu selecionei a minha imagem e fiz a conta de quantos por cento da tela esse logotipo tá do topo, da distância do topo da tela, questão vertical. A mesma conta eu faço para a largura e para a altura da imagem. Depois disso, como sempre, a gente precisa adicionar essa imagem dentro da window. Então, win.add appLogo. Assim a gente adiciona essa imagem dentro da nossa window e ela fica lá rodando legal, aparece na nossa primeira tela. Assim como a gente fez com a imagem, a mesma coisa a gente vai fazer com o botão, que eu chamei aqui de botão começar, BT começar. Lembrando que a gente não pode colocar acento no nome das variáveis, porque o Titanium o código não vai entender esses acentos. Então, chamei de comecar na real, né? Então não é um C cedilha, é um C. Então fica variável BT começar, é um Titanium create button. Eu separei aqui uma imagem de fundo para ele, que é o btcomeçar.png, que está dentro da minha pastinha aqui. Tela 1, btcomeçar.png, que é essa bolinha aqui. Então eu coloquei a minha bolinha, background image, eu passei aqui o PNG btcomeçar, defini a distância do topo da tela, defini sua largura e sua altura. Como sempre, a gente precisa adicionar ela na window, senão ela não vai aparecer. Então, win.add btcomeçar. Legal, vamos salvar esse JS. Se a gente não salvar, ele não vai atualizar pra gente. Então, Ctrl S ou Command S para quem está usando o Mac. Seleciona o seu projeto, seleciona o simulador e roda o app. Então tá, então o app rodou aqui no nosso Genymotion e tá lá. O nosso botão começar tá aqui e o nosso logotipo também. Então já temos o logo, já temos o botão na tela. A gente já sabe também como fazer para que soma a barrinha lá em cima, que é chamada de Action Bar, como a gente definiu um tema. E a gente também proibiu o app de rodar quando a gente deitar o nosso celular. Então, agora o processo já voltou ao normal, o processo de desenvolvimento do aplicativo. A gente vai só trabalhar aí com as porcentagens e chamar as imagens, colocando elas na tela. E a gente tem muitas telas para fazer ainda. A gente tem mais ou menos umas 4 telas para fazer. É bastante coisa, mas agora o processo é muito mais rápido, é muito mais legal. Espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Valeu!